Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Simone Clias, eu sou voz oficial do canal do cliente da Sky com muito orgulho. Estamos prontos para iniciar nossa Masterclass Regional de 2021, na qual trataremos de um grande tema: novas reflexões sobre o novo normal, nova realidade. E com um toque especial, ler a realidade a partir do cinema. Nosso convidado, Fernando Meirelles, é um mestre neste tema com grandes obras que descrevem a realidade de diversos ângulos e com uma visão muito realista. Tem filmes como Cidade de Deus, que recebeu 54 prêmios, além de 4 indicações ao Oscar, Dois Papas, que também recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar, Ensaio sobre a Cegueira, Jardineiro Fiel e tantas outras obras. Esta iniciativa do Faciune é um espaço para compartilhar experiências e trocar ideias sobre temas da atualidade no mundo do entretenimento. Agradecemos aos nossos parceiros que nos apoiam neste programa: DirecTV, Sky Brasil, AT&T, Warner Media, Creative Artist Agency, TV Cortos, USC e Sundance Collab, que faz parte do Sundance Institute. O Faciune é a competição de bolsas de estudo para estudantes de cinema mais importante de sua área. É um programa que promove a educação e a produção cinematográfica, colabora com a educação focando no patrimônio cultural local para manter a cultura por meio das histórias que os alunos de cada país contam. E pessoal, o Faciune está empenhado em apoiar as próximas gerações de cineastas, oferecendo para eles educação e oportunidades, investindo no desenvolvimento e na divulgação de seus trabalhos. A gente parabeniza todos os vencedores nacionais. E vocês podem conferir os curtas finalistas de cada país no faciune.com, na seção de filmes. No final desta Masterclass, anunciaremos os vencedores internacionais que ganharam a bolsa para estudar na USC, uma das universidades de cinema de maior prestígio do mundo. E para compartilhar seus comentários nas redes sociais, você pode usar a hashtag FaciuneMasterclass. O cinema, pessoal, representa histórias individuais e coletivas, resgata a memória e patrimônio cultural. Do documentário à ficção, o cinema sempre teve uma voz que se alimenta de processos criativos. Ler a realidade a partir do cinema. O cinema é uma das linguagens universais que, além de proporcionar entretenimento, transmite valores, heranças, questiona e desafia o seu público, hoje, de qualquer lugar e para todos. E agora eu vou chamar o nosso grande convidado, Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, é uma honra gigantesca ter você aqui no Faciune. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite também. Olá a todo mundo que está ouvindo aí. Vamos embora, Simone, muito obrigado também por você fazer esse trabalho. Obrigada, Fernando. Bom, eu vou fazer umas perguntas, mas não são só minhas não, tá? Tem muita gente que quis participar, então os alunos também estão aqui, mandaram perguntas, muito obrigada. E aí a gente vai identificar as perguntas deles com os arrobas correspondentes. Vamos lá. Fernando, para começar, já que a gente está nesse ambiente estudantil, com uma turma cheia de sonhos, inspirações, projetos, o que você diria para o Fernando Meirelles, lá atrás, que abriu a produtora Olhar Eletrônico, nos anos 80, com amigos? Que conselho você daria com o que você aprendeu, com o que você viveu até hoje, para aquele cara lá atrás? Deixa eu ver. Eu acho que um conselho que eu daria, na verdade, é um reforço numa coisa que eu fiz e que acho que deu certo, é sempre correr muitos riscos. Mesmo eu abri uma produtora de vídeo nos anos 80, onde não existia mercado para vídeo. Foi uma má ideia na época. Mas eu queria fazer, eu cismava e fazia. Eu acho que correr riscos é fundamental. E toda a minha carreira, eu sempre, as melhores coisas que eu fiz, ou mais interessantes, eram as coisas que eu não sabia fazer. Então eu fazia publicidade, resolvi fazer um longa, e aí fiz Cidade de Deus, eu dirigi uma ópera, acredita? Eu não gosto de ópera, mas me convidaram, eu fui lá e dirigi uma ópera, dirigi um Bizet, Pescadores de Pérola. Eu dirigi a abertura das Olimpíadas no Brasil, nunca tinha feito teatro, nunca tinha dirigido ator ao vivo, a gente fez uma abertura de Olimpíada.
parece que eu tenho uma atração por me atirar, assim, talvez seja uma coisa autodestrutiva, mas eu tenho uma atração por projetos que são maiores do que eu. E muitas vezes eu me arrependi de ter entrado em alguns projetos, mas essa atitude de correr risco é muito boa. Outro conselho que eu daria para todo mundo que está começando ou que quer começar é não guardar a ideia e não economizar a ideia. Tem muita gente que tem ideia para um filme, ou tem ideia para um curta, e fica guardando aquilo. Eu tenho amigos que passaram 14 anos, né? Esse projeto que eu estou filmando, eu pensei há 14 anos atrás. Eu, sinceramente, acho isso um erro. Ideias a gente tem que gastar. Você tem uma ideia, pega a câmera, chama um amigo e gasta a sua ideia. Porque é como se a cabeça fosse um pote de arroz. Se você não gasta as suas ideias, não entram outras. Então, esse é um conselho que pode parecer abstrato, mas eu acho importante, assim, gaste as suas ideias, não economize, não segure o projeto por 10 anos, porque se ele está prendendo na sua cabeça, você não está dando espaço para outras coisas virem. Acho que todo mundo é muito jovem aí para entender isso, mas eu te garanto que isso tem um valor. É genial, é genial. É muito genial mesmo, tocou aqui. E também tem aquela coisa, às vezes, que não sei se aconteceu já com você, mas às vezes a gente tem uma ideia genial, e a gente fica segurando, e aí a gente vai lá e vê na TV, não sei o que lá, a nossa ideia que a gente estava lá querendo segurar por tanto tempo, já é executada por outra pessoa. As ideias, às vezes elas saem da nossa cabeça, ou, quer dizer, várias pessoas têm as mesmas ideias ao mesmo tempo, então quando a gente segura, muitas vezes a gente pode perder. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de Já segurar aconteceu, e de mas tem isso repente... mesmo, a ideia parece que é uma coisa viva, que ela entra, te contamina. Essa é a hora de você pôr para fora. Se guardar ela numa jaulinha, ficar esperando, claro que você sempre tem que ter um tempo de conseguir financiamento, mas tem uma hora que você tem que partir para outra. Deixa lá né? Ou enfia no arquivo morto e parte para outra, senão você vai ficar preso nessa. E eu tenho muitos amigos diretores que estão presos em ideias dos anos 80, dos anos 90. E às vezes a ideia, o projeto volta, né? Eu estava até pensando um pouco do ensaio sobre a cegueira, que era um projeto que você queria fazer muito, e aí não rolou num determinado momento, e ele apareceu depois, né? Então, às vezes também tem o tempo da. Tudo bem, aquilo lá não é que você não. Aquilo você não conseguiu concretizar naquele momento, mas depois voltou na hora certa, talvez, não sei. Também tem. Sei lá, estamos filosofando Essa muito, mas. Não, mas essa é uma história curiosa, porque quando eu resolvi fazer longa-metragem, o primeiro longa que eu quis fazer foi um ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Então, eu falei com o editor do livro, o editor escreveu para o Saramago, e o Saramago falou que não queria vender, que aquela história era só para livros e não para cinema. O mesmo editor tinha um outro livro, que era Cidade de Deus, me deu e eu fiz o filme. Troquei, porque não dava, simplesmente troquei. E aí, 10 anos depois, me ligou um produtor canadense falando: olha, você conhece esse livro? Eu comprei os direitos do Saramago. Foi uma coincidência absurda de voltar justamente para o livro que eu quis fazer. Enfim, essas coisas acontecem. Se eu não tivesse largado aquela ideia, eu não teria feito Cidade de Deus, por exemplo. Pois é, tem muito isso, né, mas legal, obrigada por ter dividido com tanta generosidade essas ideias de tomar risco e de não guardar tanto as coisas, né. E um exemplo muito legal que você pode também compartilhar um pouquinho só, é dividir um pouco como é que foi o olhar eletrônico, né, porque é mais ou menos a idade da galera que está assistindo a gente, né, de você juntar uns malucos que todo mundo queria arriscar mesmo, e vocês fizeram coisas inovadoras, né, que na época ninguém sabia, ninguém conhecia o que vocês estavam fazendo, né. Se você puder só dar um toque, assim, só para poder inspirar também um pouco do pessoal. Eu comecei minha carreira nessa produtora, montei uma produtora nos anos, acho que foi em 85, 1985, chamada Olhar Eletrônico, numa época em que não existiam produtoras independentes, muito menos de vídeo. Todo vídeo era feito por televisão. Mas eu estava me graduando na escola de arquitetura e resolvi fazer, ao invés de fazer uma tese de graduação, resolvi fazer um vídeo, porque eu gostava de cinema e tal.
Então, juntei alguns amigos, nós compramos um equipamento de vídeo, fui para o Japão comprar esse equipamento para fazer minha tese. E aí fiz a minha tese e aquele equipamento era nosso e nós começamos a produzir mais vídeos experimental, videoarte. E aí montamos essa pequena produtora, que acabou fazendo trabalhos comerciais, cresceu, fez publicidade, virou uma produtora muito grande. Mas foi meio por acaso, assim, o interesse era fazer videoarte. Hoje, para quem começa, eu acho que é bem mais fácil do que quando nós começamos nos anos 80, porque hoje você pode fazer uma produtora, se tiver um bom telefone e um bom aplicativo, você monta, você faz vídeos e monta vídeos. Então, a tecnologia era uma barreira quando a gente começou, hoje não é uma barreira. Uma ideia que foi muito boa nossa, e é o que acho que fez com que a produtora fizesse programas que até hoje são lembrados e desse certo, é que a gente trabalhou em grupo. Hoje chama-se de um coletivo, né? Nós éramos um grupo de amigos, todos arquitetos, a gente alugou uma casa, nós morávamos juntos, então era uma espécie de comunidade eletrônica, uma comunidade que fazia, a gente pensava aquilo e vivia aquilo o tempo inteiro. E você fazer num grupo, você dividir, a gente nunca assinava. Quando eu fazia um vídeo, eu não assinava Fernando, eu assinava o nome da produtora, Olhar Eletrônico. Então a gente se identificava com aquela marca mesmo. E a coisa de pensar coletivamente ajuda muito. A gente tinha uma afinidade, éramos amigos, e aí cada um tinha uma contribuição, e o trabalho era um trabalho bom, porque era um trabalho coletivo de amigos, e isso fluía. Eu nunca me imagino trabalhando sozinho, assim, quero fazer um projeto, lá eu mesmo desenvolvo, eu mesmo... Coisa de trabalhar em grupo, coletivamente, para mim é fundamental. É muito a sua característica mesmo. Já te vi em set várias vezes e você é totalmente grupo. Você é aquele cara que... Vou falar agora a minha experiência, gente. Não, é o cara que chama todo mundo mesmo e fala, putz, Hã? Então, só para avisar, a Simone é atriz e nós já fizemos muitos filmes juntos. Então a gente se conhece daí. E aí, filme que ele fala é comercial, entendeu? Então, assim, ele tem aquela coisa de chegar para, em momentos mais, pode ser até em filmagens bem complexas, e ele vai lá, e aí, o que você acha? Tal? Ele é muito coletivo, e eu acho que isso, até para quem está começando, eu acho que isso faz toda a diferença no set, porque dá uma tranquilidade, eu nunca vi ele se exaltar, nunca vi ele gritar, eu nunca vi ele se desesperar, por mais que por dentro ele pudesse estar, mas ele não, ele segura, e ele respeita o time, e eu acho que é mais fácil eu falar isso por ele do que ele falar, mas eu acho que isso cria uma atmosfera de confiança e que as pessoas se sentem mais confortáveis para criar e para entregar o que ele quer, né? Então, essa coisa do coletivo que ele começou lá atrás, nos anos 80, ele mantém, e eu acho que é um dos grandes motivos do seu sucesso também. Eu acho total, Simone. Eu tenho colegas que eu vejo, eles vão fazer um filme, desenham um storyboard, eles sabem qual que vai ser o figurino, qual vai ser a movimentação do ator. A pessoa tem uma capacidade de planejamento e consegue controlar exatamente, consegue fazer exatamente a cena que tem na cabeça. Mas eu sou o oposto disso. Eu sei qual é a cena, eu sei qual é a emoção que aquela cena tem que ter, mas eu fico totalmente aberto, eu faço perguntas, eu não dirijo. Então, mesmo para o ator, eu não falo, olha, você pega aqui, levanta, fala essa frase, senta lá. Eu falo, você prefere começar em pé ou sentado? Aonde você acha que, se fizer isso, você acha que funciona? Eu sempre quero que as pessoas me digam. E não só como ator. Eu não vou chegar para figurinista e dizer, eu quero uma roupa assim. Ela lê o texto, eu confio nela, eu pergunto, que roupa que você acha que funciona? Ou para o fotógrafo, como é que a gente faz essa luz? Ou para o diretor de arte, que tipo de ambiente você vê para essa cena? Eu sou o cara que faz perguntas, basicamente. Aí o truque é você escolher profissionais muito bons. Isso é... Então eu vou trabalhar com o diretor de arte, eu pego o melhor cara que eu conheço, o mais criativo. O fotógrafo é o cara que faz... E eu trabalho com uma equipe de gente muito boa, então não sou eu que vou ensinar ou dizer para eles como deve ser a luz, como deve ser a maquiagem. Eu pergunto e os caras me entregam. Eu aproveito muito a equipe, esse é o truque.
E aí, gente, às vezes a gente fica aquela coisa de querer, né, no começo, mostrar que é bom e que sabe tudo e querer comandar tudo, e a gente perde muito dos insights, dos inputs que uma equipe talentosa pode trazer pra gente. Então, galera que tá começando, ouve aí o Fernando que vocês passam na prova, tá? Agora, Eu tenho quais aqui, são os tenho até primeiros um. passos? Não é Fala, só fala. contar uma Pode historinha falar. recente. Agora na pandemia, 2 meses atrás, eu fiz um filme de banco. Era um comercial de banco normal, enfim, a produtora precisa trabalhar, eu não fazia isso faz tempo, fui fazer. Nós fomos visitar a locação, que era aqui na Faria Lima, em São Paulo, de dia, e o fotógrafo, que estava, o eletricista, que estava comigo, o Sérgio, que é um cara com que eu trabalho há muito tempo, que me conhece desde aqueles tempos, ele falou: Fernando, esse filme ficaria muito mais bonito à noite, porque tem aqueles brilhos e tal, você vai fazer esse horário e não é tão bom. Eu falei: é mesmo. Aí liguei para a agência, perguntei se eles topavam fazer o filme noturno, e os caras toparam. E aí mudou o filme, virou um filme noturno, porque o Sérgio, que é o eletricista, sugeriu. Enfim, até hoje eu continuo ouvindo, enfim. Você sempre faz coisas interessantes se você ouve. Exato. Não é que você vai aceitar, você vai ouvir. E aí você vai ter o discernimento, mas você vai ouvir, né? Enfim, aí tá bom, o pessoal já tá lá, já entendeu todas essas coisas que você comentou, mas quais são os primeiros passos, né? Como é que a gente começa? Isso é pergunta até de aluno. Tipo, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou pro mercado agora? Né? Me formei agora. Eu acho que um bom jeito, se eu fosse começar hoje de um jeito convencional, porque eu comecei de um jeito totalmente inusual, né? Era um arquiteto fazendo videoarte, não é uma coisa a ser recomendada. Mas eu acho que eu tentaria pegar mesmo se eu quisesse ser diretor, eu pegaria alguma função e tentaria ficar bom naquilo. Montagem, por exemplo, é uma coisa excelente. Se você quer dirigir, você ser um montador, um bom montador, é um passo excelente. Primeiro que para a montagem, enfim, sem uma boa montagem, você pode filmar lindamente que seu filme não vai ficar bom. Então eu se fosse fazer uma carreira hoje, eu ia começar a ser montador, tentar entrar fundo em montagem e depois, com um trabalho de montagem consistente, ia tentar tentar entrar na direção, assim. Assistência de direção também é um caminho para você entrar, para fazer direção. Só que aí depende de você ser assistente de quem, né? Tem diretores que são muito controladores que não dão espaço para o assistente. Aí você nunca vai conseguir sair desse estágio aí, né? Você tem que achar um diretor, ser assistente de um diretor que te dê uma ceninha para fazer, que te abra espaço, né? Mas eu acho que você tem que, para ser diretor, você tem que ser muito bom em alguma coisa. Enfim, ou fotografia é um caminho também para entrar, e roteiro. Acho que todo mundo, mesmo se você quer ser um montador ou um figurinista, entender de roteiro, entender estrutura dramática de roteiro é muito importante. Roteiro, para mim, é o pilar de um filme, assim. Você pode ter a função que você quiser, mas você tem que entender o que cada cena significa no roteiro. Para mim é um estudo que você não pode pular, assim, mesmo que eu não queira ser roteirista, você tem que compreender o que é drama, como se constrói drama, como se constrói personagem. Isso é muito importante para todo mundo, para quem vai vestir, para quem vai decorar a casa, para todo mundo. Sensacional. E o que você acha que essa nova geração que está chegando está trazendo para o cinema de hoje, né? Você teve a oportunidade de trabalhar com seu filho tantas vezes, o Kiko, e não só ele, mas tem uma nova geração forte também na O2. O que eles trazem de diferente? Ou eles trazem alguma coisa diferente? Eu tenho assistido muitos filmes que têm uma narrativa diferente. São esses filmes que acompanham o personagem. Não tem muito uma história encadeada, né, com o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, e você basicamente cola num personagem e você vai vivendo as experiências com aquele personagem e a trama ela vai entrando meio sem querer. Quando você percebe, existe uma trama, o personagem quer alguma coisa, mas não é a estrutura clássica de filmes, né, onde tem uma premissa, aí tem um primeiro ato, e aí tem um problema, daí vem um segundo ato
parece um outro tipo de estrutura de roteiro. E eu acho muito interessante, enfim, tenho visto filmes muito bons nessa linha, e isso acho que é uma coisa que a nova geração está assistindo filmes de uma maneira diferente. Eu sou antigo, eu estou agora escrevendo um roteiro que eu vou rodar para a Netflix assim que eu tomar vacina, espero que comece, pelo menos no começo do ano que vem. Mas ele ainda é muito clássico, eu leio o meu roteiro, gosto da história, mas eu sinto que ele é muito amarradinho, uma cena faz um gancho para outra, aí levanta um problema que lá na frente é tudo... Eu gosto muito dos filmes que não tem essa amarração, que são mais soltos, assim. E é uma coisa meio contemporânea, eu tenho visto muitos jovens fazendo filmes assim. Interessante isso. E às vezes eu sinto também que eles estão voltando um pouco a essa coisa de tribo, de trupe, que vocês tinham nos anos 80 também, até por conta de tudo que está acontecendo, de não conseguir ter uma equipe tão grande. Então, às vezes, eu acho que as pessoas estão acumulando funções. Não sei se eu estou no caminho certo de pensar nisso, mas eu sinto que também eles têm essa coisa muito mais de grupo que, que é um pouco mais do que a gente tinha, até por facilidade de equipamento, e agora também dificuldade de conseguir dinheiro. Então, eu vejo muitos coletivos fazendo o que vocês estavam fazendo lá e lançando as coisas, né? Não, às vezes, num projeto tão grande, não, mas experimentando coisas novas, eu vejo isso. Não sei se eu estou no caminho certo. Você falou uma coisa muito interessante, Simone, que eu não tinha me ocorrido dizer, mas faz todo sentido. Nessa hora de formação, fazer essas equipes que trocam de função o tempo inteiro. Então, se você está começando a fazer vídeos, se você montou um canal do YouTube, é interessante, num vídeo você é o ator, no outro vídeo você é a câmera, no outro vídeo você monta, no outro você é o roteirista. Na verdade, a Olhar Eletrônico, essa produtora que a gente montou nos anos 80, a gente tinha programa, a gente ficou 7 anos com um programa semanal na televisão. A gente tinha programas, às vezes, de meia hora e depois programas de 1 hora, toda semana. Então era um grupo lá de 10, 12 pessoas que tinham que produzir muito, porque semanalmente tinha que entregar. E a gente fazia isso. Cada semana, um de nós era o diretor do programa, então eu sabia que eu ia ter que dirigir um programa para daqui 6 semanas. Eu já começava a pautar meu programa, e aí eu ia passando o trabalho para cada um dos amigos. Então, num programa eu era o diretor, no outro era o repórter, que alguém me mandava fazer uma coisa, no outro eu era o câmera de outro repórter, depois eu tinha que montar 1 ou 2 matérias toda semana. Tinha dias que eu era só o motorista da Kombi, eletricista. Então, a nossa formação, a gente sabia fazer tudo. Eu chegava, abro um quadro de luz e instalo, tal, porque aquela semana eu tinha que botar luz. Não é ser o fotógrafo, é ser o eletricista. Enfim, essa coisa de mudar funções, eu acho que é muito interessante. A escola, em geral, faz isso, né? Eu acho que é muito saudável você conhecer todas as funções, né? Você tem que maquiar alguém. Mesmo se você não sabe, é interessante, você aprende. Com certeza, você tem um pouco mais do olhar, até para você conseguir conversar melhor com a pessoa, né? Eu sei que nesse momento que a gente está de isolamento, né? Eu ouvi você falar que você está tentando, né, fazer essa reciclagem, estudar, rever obras. E aí eu vou engatar numa pergunta de aluno. O que te inspira hoje? Eu sou, na verdade, mobilizado pelas coisas o que eu leio no jornal, o que eu conheço do mundo. Tem temas que me mobilizam e que me apavoram. E aí eu acabo querendo fazer filmes sobre esses assuntos. Filmes sobre assuntos que eu quero entender melhor, por alguma razão. Então, para mim, o filme funciona como meio parte da minha vida, assim. Funciona como um autoconhecimento. Atualmente, por exemplo, eu estou muito preocupado, mas mais que preocupado, estou apavorado com a crise do clima. Eu acho que isso é um problema para vocês que estão assistindo, menos do que para mim, que já tenho 65 anos. Mas o futuro de vocês vai ser péssimo, desculpa dizer. Daqui uns 20, 30 anos, a situação no mundo vai estar muito ruim. Hoje nós temos 60 milhões de imigrantes refugiados do clima. Em 20, 30 anos, fala-se em 900 milhões, né? E aí
vai dar uma reestruturada. A geopolítica do mundo deve mudar radicalmente aí nos próximos 20 anos. Não vai ser nada bonito, não vai ser nada fácil. Então, para mim, hoje, esse é meu foco de atenção. Eu leio sobre isso, e estou fazendo um filme para Netflix exatamente sobre isso, sobre jovens que perceberam que o futuro está em risco e o que eles podem fazer. Esse é o meu... Então, o que me inspira? Nesse caso, o que me inspira é o medo. Enfim, essa situação, eu vejo a gente, a nossa vida, o nosso mundo é como um trem, tem uma ponte quebrada lá, tem um abismo lá e o trem está acelerando. Os cientistas estão dizendo, olha, precisa parar porque nós vamos capotar ali. Essas pessoas querem acelerar, subsidiar óleo, a turma quer acelerar ainda. E o trem está chegando, e eu estou vendo, parece que eu estou com um drone vendo que ali tem um buraco e o nosso trem está indo. Então, como cineasta, o que eu estou fazendo? Estou tentando fazer um filme que é para falar, gente, precisa parar o trem. Tem muita gente falando, mas a sociedade como um todo ainda não percebeu isso. E esse desastre vai ser muito maior do que... Esquece Covid. Covid não é nada. Covid não é um problema. O problema é o que está ali na frente, que a gente não está vendo. Ou está vendo e não quer ver, né? Enfim, essas coisas me mobilizam. Essas coisas não sei se me inspiram, mas me mobilizam a fazer filmes. Agora eu vou entrar com uma pergunta bônus, que é uma surpresa para você. A pergunta, essa pergunta foi feita pelo teu amigo Tadeu Jungle, que foi homenageado aqui no Faciune há 2 anos, e é um cara muito especial, e ele justamente pergunta, né, Fernando, você está muito imerso nas questões ambientais, e acho que você já enxerga o fim do mundo através das suas lentes, não? O quanto isso te preocupa e o que você tem feito para lutar contra isso? Isso é a pergunta do Tadeu Jungle. Eu acho que eu já respondi. A única coisa é que eu não acho que não vejo o fim do mundo. Eu acho que vai ser uma diminuição da humanidade, vai ser um baque para a humanidade. Mas o mundo não vai acabar, porque o planeta já passou por nós estamos vivendo a 6ª extinção em massa. E o planeta já teve vários outros momentos onde acabou quase toda a vida e ele se regenera, ele se adapta. Nosso planeta já foi muito mais quente, já foi muito mais frio. Então, as várias formas de vida, bactérias se adaptam. Mas para nós humanos, enfim, realmente pode ser o fim. A nossa civilização, como a gente conhece, certamente, eu acho que não atravessa, não vira esse século. Então, vocês que estão assistindo aí, que tem 20 anos, quando vocês tiverem 80, o mundo de vocês não vai ter nada a ver com isso. Vai ser outra coisa, e não por causa de tecnologia, mas por causa de seca, de enchentes, né? E claro que quem é mais vulnerável são os países menos ricos. É uma das 3 ameaças, né, que o Yuval Harari fala, né? Tanta gente falando, né? Tem o James Cameron agora, também outro grande cineasta, se voltando agora para falar sobre a vida, preservação das baleias, a vida nos oceanos, né? Quanto mais a gente conseguir sensibilizar, inclusive a galera que está assistindo a gente, que pode mudar as coisas, né? Você também está envolvido num outro projeto, com a Make Waves. Você já pode falar, foi anunciado, eu sei que já faz tempo que você está envolvido nisso, mas foi anunciado agora recentemente. Você já pode falar um pouquinho sobre o que vai acontecer? Sim, quer dizer, fora essa produtora O2, eu montei uma outra produtora com os parceiros internacionais, é uma turma da Inglaterra, da Nova Zelândia, chamada Make Wave, e criamos uma carteira de projetos sobre crise ambiental. Então tem um sobre oceanos, tem um primeiro que a gente fez que não estava dentro desse selo, mas que é o que deu início ao selo. É um filme chamado The Great Green Wall, sobre um plantio de árvores que está sendo feito no norte da África, do Atlântico até o Oceano Índico, passando por 13 países. A ideia é uma faixa de 27 quilômetros de árvores que vai para barrar o Saara e o Sahel, que estão descendo, né, para o sul, e tentar melhorar a qualidade do solo para aquela população que está ali poder fazer agricultura, pastoreio e se manter na África, não precisar imigrar. Enfim, Esse projeto está acontecendo, eu achei lindo. Um amigo da ONU
disse que precisaríamos fazer um longa para dar visibilidade para esse projeto, para conseguir financiamento. E daí nós fizemos o filme, é um filme muito bacana, é um filme pop, assim, com uma cantora do Mali chamada Ina Modja. Ela percorre vários países e vai mostrando como está sendo o plantio e o desafio em cada país, assim. E aí, como a gente fez esse filme, que é um filme que deu certo, que está sendo, enfim, ainda não está público, mas está passando em muitos eventos e tal, resolvemos fazer outros filmes nessa linha, que são filmes que apresentam um problema ambiental, mas junto com uma solução. Então, porque é muito difícil ver esses filmes sobre crise ambiental, de clima, que é só desastre. Sua vida vai ser um desastre, acabou. Esses filmes não, eles focam nas soluções que estão sendo encontradas, assim. Então essa carteira de filmes é isso, assim, olha, temos uma crise, mas podemos resolver, e esses são... E todos muito pop também, todos com música, todos com... Não é uma chatice de alguém narrando. Quem não assistiu The Great Green Wall, tente procurar aí, porque é interessante o filme. Não, e fiquem atentos também a esses próximos filmes que vão ser lançados por essa outra produtora também, do Meirelles, porque eu acho que vai ajudar a gente a se inspirar e de repente a gente se engajar também em projetos que a gente nem imaginava, né? Tem o UNI Amazônia também, né? O Meirelles tem tem todo um lado dele muito forte, voltado para o meio ambiente e contra a crise do meio ambiente, então eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais também. Vamos voltar para as perguntas dos alunos. Obrigada, Tadeu Jungle, que gentilmente Obrigado, participou Tadeu. aqui. É um outro queridaço. Vamos lá. Fernando, o tema da nossa Masterclass, né, é retratar a realidade a partir do cinema. Qual é a função do cinema, né, no teu ponto de vista, para expor as pessoas a algumas realidades? Ou o que você tem a dizer sobre esse tema? Retratar a realidade a partir do cinema. Eu acho que para você falar sobre a realidade, você nem precisa ser realista, né? Tem muitos filmes fantásticos e até filmes de super-herói, tal, o Coringa, por exemplo. Fala sobre realidade, fala sobre o mundo que a gente vive de uma maneira brilhante, e não é necessariamente um documentário, né? Mas no meu caso, aí é mais uma questão de como eu crio, de processo criativo. Os filmes que eu fiz, que eu acho que deram mais certo e que eu gosto, são os que se aproximam de documentário. Talvez eu quisesse ser um documentarista, não consegui, sou um documentarista fracassado. Então eu faço filmes que têm uma pegada no documentário, que é muito calcado. Eu uso a realidade para entender, enfim, o mundo. Mas eu tenho vontade de fazer documentário, mas nunca consegui. Enfim, agora com essa produtora inglesa, dessa carteira de documentários, tem um que vou fazer, é um documentário científico sobre solo, acredita? Sobre bactérias, arqueias, fungos, é um documentário científico. Vai ser meu primeiro documentário. Mas enfim, eu adoro entrar na realidade, tentar entendê-la e aí explicar ela através de uma história. É um pouco o jeito como eu funciono, assim. Acho que os filmes que eu faço são muito mais sobre o pano de fundo, sobre o contexto onde eles estão, do que as histórias em si, né? Cidade de Deus é muito mais sobre o Brasil dividido do que sobre aqueles personagens e assim por diante. Sensacional. Quais momentos, já que você falou de filmes, né? Quais momentos você destaca na sua carreira? E aí vale tudo, não necessariamente só os longas, mas toda a sua trajetória. Uns 2 momentos. Não dá, né? Foi sempre, enfim, eu tenho alguns pulos que para mim são muito claros, assim, que construiu, enfim, me deixou seguro sobre como dirigir e tal. Primeiro foi essa ideia, quando eu estava na arquitetura, ao invés de fazer um desenho ou fazer um projeto escrito, comprar um equipamento de vídeo e começar a fazer vídeo para contar a história. Isso me começou a carreira na hora que eu decidi fazer isso. Depois, quando eu fazia vídeo, me convidaram para fazer publicidade. E publicidade com câmera, com cinema, com negativo, com fotógrafo de verdade e tal. Então, a hora que eu topei fazer essa publicidade, foi a primeira vez que eu vi uma câmera de cinema na minha frente.
Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Mas aí começaram a me chamar para fazer outros filmes e eu fiz uma carreira de publicidade. Por 8, 9 anos, fiz muito comercial, uma carreira que até foi bem. E esse período foi muito importante, porque foi quando eu aprendi a gramática do cinema. Eu fazia muito filme, eu fazia tipo 2, 3 filmes por mês, tinha clientes sem parar assim, e foi a melhor escola. Depois de 10 anos fazendo isso, eu tinha assim, trocar lente, tira uma 40, põe uma 50, eu sabia o que isso significava. Se eu fizer um movimento aqui, eu sabia o que ia aparecer, efeito sonoro, eu adquiri um domínio da gramática muito grande, porque eu exercitava muito. Toda semana eu estava no set ou em algum lugar filmando, embaixo d'água, no ar, em avião, no carro, enfim. Eu fiz perto de 1000 filmes, na verdade, comerciais. Então, isso me deu uma quilometragem. Depois desses 8, 9 anos, eu tinha cansado de fazer publicidade, daí que resolvi fazer longa. Mas foi ótimo, porque eu fui fazer meu longa lá, no caso Cidade de Deus, né, que foi o primeiro filme maior que eu fiz, assim, Mas eu pude me concentrar totalmente na história, nos personagens, que é uma coisa que eu não sabia fazer. Então eu queria contar uma história, eu queria que aqueles personagens funcionassem. Porque a gramática, onde eu vou pôr a câmera, como eu vou filmar, vou ter traveling, isso chegava na hora eu resolvia, porque é tão incorporado. Eu acho que é um pouquinho como escrever, né? Quando eu vou escrever um texto, eu penso no texto, eu penso na ideia que eu quero transmitir. Eu não preciso pensar se eu tenho que pôr um adjetivo antes, ou se eu tenho que fazer uma pontuação aqui, frases menores. Eu escrevo naturalmente e o texto sai. Quando eu filmo, eu acho que pela prática é um pouquinho assim também. Vai vindo, onde pôr a câmera, como fazer, é meio que natural. Então essa parte de publicidade, meu período de publicidade foi muito importante para mim. E depois cada trabalho que eu fui fazendo, eu sempre tentava fazer uma coisa como eu falei, que eu não sabia. Nunca tinha feito um longa, eu fui fazer Cidade de Deus, nem falava muito bem inglês, fui fazer Jardineiro Fiel, que é um filme inglês no mercado internacional, totalmente diferente. E em cada projeto que eu pegava, tinha um desafio. Os projetos que eu fiz que não tinham desafio são os que mais deram errado. Por exemplo, eu fiz um filme chamado 360, que é um filme simples, mas eu acho um filme bobo, porque eu estava tão confortável, foi tão gostoso filmar, atores excelentes, Anthony Hopkins, Jude Law, enfim, eu estava totalmente confortável e foi uma delícia, foi um dos processos mais gostosos, mas é um filme sem graça, porque eu não estava desafiado, eu estava lá só fazendo roteirinho. Então aí que ficou claro para mim que eu preciso de desafios, senão não funciona. E quais projetos mais te transformaram ainda? Ou você ainda quer falar um pouco dos que te mais marcaram? Não. Ou a gente já... Quais mais te transformaram nesse momento, em tudo? Não sei se tem o que mais transforma, porque cada projeto é uma experiência nova e a gente aprende. Esse último longa que eu fiz chamava Dois Papas, né? Uma história que se passa no Vaticano. Eu entrei num mundo completamente novo e desconhecido, né? Do Vaticano, aqueles palácios, eu não conhecia nada daquilo. E esse, de certa forma, me transformou internamente, porque até então eu me considerava uma pessoa, um ateu, um agnóstico, na melhor das hipóteses. E esse filme eu acabei lendo muito sobre teologia e sobre... Não sou um católico, mas acendeu alguma coisa em mim. Eu comecei a ver que a gente não é só isso, que isso aqui é muito pouco mesmo. Então abri um canal aqui que está aberto. Então esse filme, Dois Papas, fez essa transformação no espírito, digamos assim, que eu não sei aonde vai dar. Às vezes estou tomando psilocibina para ver para criar esses contatos, nessa busca aí, enfim. E cada um transforma de um jeito. O Cidade de Deus, que eu mencionei aqui, me transformou porque eu tinha um projeto de fazer filmes brasileiros e de uma hora para outra, sem querer, sem eu pensar, o filme foi para Cannes e foi para o Oscar e aí começaram a me chamar e eu comecei uma carreira internacional que eu nunca busquei. Ela aconteceu. E cada filme que eu fui fazendo me trouxe uma resultante.
É, gente, bora produzir quem está assistindo a gente, bora produzir, acertar, errar, embarcar, mergulhar, fazer time. Fazer, fazer, fazer. Essa é a maior dica. Não espera, vai lá e faz, 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 faz. Você citou alguns filmes, né? Mas eu não tenho como deixar de falar do Ensaio sobre a Cegueira no momento que a gente está vivendo. Eu sei que tem muita gente comparando, né, a pandemia de cegueira branca, de falta de visão, falta de olhar para o outro, com o que está acontecendo agora. Quem não assistiu, Blindness, Ensaio sobre a Cegueira, baseado no livro do Saramago, assista o filme, leia o livro, porque estão extremamente atuais. Como é que você avalia essa comparação que todo mundo está trazendo, o ensaio sobre a cegueira agora, nesse momento? É verdade, esse é um dos filmes que está na categoria filme que não deu certo, porque ele foi, enfim, recebeu críticas muito duras e tal, mas é impressionante como o Saramago foi profético, né? Porque para quem não assistiu, a história, a vida está normal e acontece uma pandemia que para o mundo. E aí as pessoas estão numa situação onde elas acabam revelando quem elas são mais. É mais radical do que a Covid, porque as pessoas ficam cegas, uma cegueira branca assim. Mas tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Quer dizer, é uma transformação na marra. Você vai ter que aprender, você vai ter que olhar na marra. E o filme ficou mais atual, mais acho que pertinente hoje do que quando eu fiz. Acho estranho quando você fala que não deu certo. Mas enfim, eu acho que você é muito crítico em relação às coisas, mas eu recomendo ainda que as pessoas assistam o filme e leiam o livro, porque para tentar sensibilizar a gente, um pouco mais do que, né, da falta do, enfim, da gente estar cego no nosso mundo, enfim, eu não vou ficar filosofando em relação a esse, porque é muito profundo, né, é um dos meus livros preferidos da vida, né, e é um filme excelente também. Falando em pandemia, Meirelles, todo mundo quer saber como é que a gente pode fazer cinema em tempos de pandemia? A gente, aqui na produtora, nós estava filmando umas 3 séries o ano passado, veio a pandemia, a gente teve que parar. Daí no segundo semestre voltamos a filmar com muitos, né, caiu a contágio, então tinham muitos protocolos, essa coisa toda, a gente mudou muitas cenas para não ter cenas com muita gente, deu uma adaptada no roteiro, nos roteiros que estavam fazendo, e com muito protocolo, enfermeira no set, aquela coisa toda, checagem diária. Até que agora, em fevereiro, no Brasil, para quem está sabendo, voltou. A nossa segunda onda foi muito violenta e aí tivemos que parar de novo. Então, agora no Brasil, ninguém está filmando. Essas 3 semanas, nem publicidade, porque ainda fazia essa publicidade um dia, 2. Agora, nem publicidade, está tudo parado até metade de abril. Então, acho que a minha perspectiva de poder viajar e começar o meu filme vai ficar para o fim do ano. Porque hoje nenhum brasileiro pode ir para a Europa, para os Estados Unidos. A gente tem pouquíssimos países que aceitam brasileiros. Eu soube que ontem o Chile barrou também a entrada de brasileiros. Nós viramos seres contagiosos, o que somos, na verdade. Então para o Brasil não há cinema na pandemia. Para os outros países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, meus amigos estão filmando, mas num esquema muito difícil também, um esquema muito grande. Porque assim, não pode mais que 3 pessoas dentro de um carro, tem que ter vacina dia sim, vacina não, teste dia sim, dia não. É um esquema muito, muito caro, mas as pessoas estão filmando. Uma outra pergunta de aluno, né? Como que você acha que a indústria vai mudar, a indústria cinematográfica, depois da pandemia? O que a gente vai levar dela para o futuro pós-pandêmico? Então, a gente sabe que muitas cadeias de cinema quebraram, né? Nos Estados Unidos, as maiores redes de salas de cinema estão quebradas, agora precisando de apoio do Estado para se manterem. E isso acho que é uma mudança que não vai voltar. Claro que depois da pandemia, algumas salas de cinema, muitas salas de cinema devem voltar, mas eu acredito que vai cair o número de salas de cinema no mundo, até porque o hábito
de assistir filmes em streaming, em casa, numa tela grande, ou mesmo no computador, a gente se acostumou. Então, acho que realmente o cinema de agora em diante vai estar nas plataformas mesmo. E as salas, claro que não vão acabar, mas havia ainda um crescimento de número de salas. Eu acho que isso talvez só na China, que tem um mercado muito grande, sem salas, mas eu acho que a gente tem que pensar em cinema para plataforma. Mas sabe que tem uma vantagem muito grande disso, Simone. A ideia de fazer filmes para plataforma tem um lado uma transformação muito bacana. Porque antes, quando o cinema era feito em estúdio, para salas, era um cinema muito hegemônico, era um cinema norte-americano e de alguns países da Europa, e esses caras controlavam os mercados, controlavam as salas, e eram os filmes deles que a gente assistia. Agora, com as plataformas, eles estão produzindo filme no mundo inteiro. A Netflix tem, hoje no Brasil, tem acho que 22 longa-metragens sendo produzidos, a Amazon está produzindo outros tantos, e a mesma coisa no mundo inteiro. Você assiste, eu assisto pelo menos, estava assistindo uma série da Turquia na semana passada, assisto séries também que antes os filmes, como era para ser distribuído em massa, você tinha que fazer conteúdo para massa, conteúdo hegemônico. Hoje se produz muito filme para nicho, assim. Então tem o filme LGBT, tem o filme sobre velhos, tem o filme sobre orientais, imigrantes. Isso não existia antes, porque sala de cinema só vai em sala de cinema classe média, quem tem dinheiro, um certo tipo de gente. E pela Netflix você realmente atinge um número de gente muito maior, né, por plataformas. Então é viável fazer filmes de nicho, porque você entra nos nichos agora. Se você fizer um filme evangélico, que não ia conseguir uma distribuição em cinema, consegue através da plataforma. Então tem uma diversidade muito maior. O cinema internacional está aumentando muito, você vê muito mais produção de fora de Europa e Estados Unidos. Eu acho que nós estamos vivendo, graças a isso, um dos grandes momentos da história do cinema. Vou fazer uma pergunta de aluno aqui, que ele faz, quer ver? O que você acha que falta para o cinema nacional ter reconhecimento no exterior? Aquilo que... O cinema brasileiro? É. O cinema de todas as nações? Eu acho que não falta nada. Eu acho que não falta. O que eu estava dizendo aqui é justamente isso. Essa coisa de você ter um filme que vai bombar no mundo inteiro, isso vai acabar, esse conceito vai acabar. É como conteúdo de internet. É muito, muito, muito aberto, muito diversificado. Eu acho que não se deve pensar mais que se o meu filme tem que fazer milhões de espectadores no cinema. Isso não existe mais. Você tem que fazer o seu filme para aquele público e ele ser eficiente para aquele público. E pronto, né? Não tem que pensar em como é que eu vou atingir o jackpot. Esse ano, assim, eu sou eleitor da academia, né? Então agora a gente recebe tem um canal deles com todos os filmes que precisariam ser votados na primeira vez, depois da segunda votação. A quantidade de filmes estrangeiros que estavam qualificados para concorrer a melhor filme era muito grande. E em todas as categorias tem sempre filmes, não são só mais filmes sobre americanos brancos. Tem muitos filmes que se passam em outros países, com outras culturas. Eu acho que isso é uma decorrência disso que eu estava falando, de o mercado está entrando em nichos, assim, está ficando mais interessante. Eu só tive interesse, aliás, desses filmes. Os filmes do Oscar desse ano, eu só votei e só estou interessado nos filmes não americanos. Eles me parecem mais frescos, assim. Quando eu assisto um filme americano, parece que eu já assisti aquela trama, eu já vi aquele policial, eu já conheço aquele draminha familiar, né, o baile de formatura, tudo aquilo é um mundo já que não me... Talvez por eu ser velho, não me pega mais. E aí eu assisto um filme que se passa numa realidade que eu não conheço, os curta-metragens, enfim, tem curta-metragens na África lindos, aquilo me instiga muito mais.
E vocês mesmos na O2 são super pioneiros, né? Até em linguagens, plataformas, né? Tô falando de 300, vídeos 360, realidade virtual. Vocês também, lá dentro da produtora, sempre estão explorando novas linguagens. E isso a gente vê muito, até um caminho até para quem está se formando, né? Não é só o nicho de conteúdo, mas também formatos, né? Cada vez mais formatos aparecendo, né? Vocês estão sempre um passo à frente em estudo também, né, Fernando, de plataformas também, né? Para a gente não ficar limitado só numa coisa, né? Nós temos aqui um departamento que chama Outras Telas. Então tem um departamento que faz cinema e TV, uma área que faz publicidade e a outra que é Outras Telas, que é realidade virtual, vertical, enfim, são todos os outros formatos possíveis, projeção em parede, projeção mapeada, são todas as outras possibilidades de usar a imagem. Assim. É uma espécie de um laboratório, está o tempo inteiro tendo ideias fora da caixa. Pois é, e é isso aí, galera. Agora a gente está indo para o final, Fernando. Por que festivais e bolsas de estudo como o Faciune são importantes para viabilizar Eu, projetos? eu acho que eles cortam caminho, assim. Muita coisa que eu tive que aprender sozinho, errando, né? Tinha que fazer uma coisa, vou lá, filmo, gravo, monto e tal, e não deu certo. Aí eu aprendo que não deu certo, e enfim, no próximo eu não cometo erro. Porque eu não tive essa educação, eu não fui formado em cinema. A formação, evidentemente, ajuda, te corta o caminho. Você pode aprender com os erros dos outros, né? E ver experiências, e, enfim, um repertório de experiências e de referências que te ligam, né? Que cria ligação e tal. Então, como tudo no mundo, eu acho que, enfim, essas bolsas, de certa forma, aceleram o seu processo. Você vai chegar onde você teria que chegar antes. Talvez quando você chega lá, você já pode dar um outro passo, porque você já chegou. Enfim, eu acho que o nosso mundo contemporâneo é isso, né? Tudo um pouco acelerado. Acho que essas bolsas e essa formação, essa experiência de assistir muitos filmes e tal, te acelera o processo. Não sei para que acelerar, vamos falar a verdade, né? Não tem muito. Pensando bem aqui, para que a gente quer acelerar, né? Mas que acelera. Uma ficha que iria cair daqui 5 anos pode cair em 1 ano, você já vai entender aquilo. Ficha que vai cair é uma expressão em português. Ficha que vai cair vai ser duro para ninguém. Mas para quem não habla espanhol não vai entender. Sí, yo podría intentar hablar espanhol. Como se explica? Gente, é que isso é antigo, tá? Mas eu entendo, tá? Eu sou da época do orelhão, da ficha. Fernando, para terminar, né? O que te dá esperança e o que te emociona? Olha, não quero ser desanimador, mas esperança agora para mim tá nas pequenas coisas, assim. Eu planto abacate, planto goiaba, tenho fazenda, então eu vejo as coisas brotando. Eu tenho uma horta também, que eu que mexo na horta, e ver as coisas nascendo, ver a vida, isso dá esperança. Eu tenho netos, tenho 4 netos também. Então as pequenas coisas da minha vida é o que me dá esperança, me faz eu me mover para frente, assim. Quando eu vejo o quadro, né, o planeta, o big picture, eu não vou desistir. Eu vou morrer fazendo coisas e tentando, mas não está um bom período para ter esperança. E se eu fosse jovem, se eu tivesse a idade de quem está assistindo, talvez eu tivesse menos esperançoso ainda. E qual é a sua outra pergunta? O que te emociona? O que me emociona são sempre de novo, os pequenos momentos de relação pessoal, assim. Eu fico muito tocado por relação de pai e filho, de pessoas que têm gesto de generosidade. A generosidade alheia sempre me emociona muito também.
fico realmente tocado quando eu vejo alguém que tem um coração bom e que a pessoa faz alguma entrega só porque tem. Por quê? Porque tem um coração bom, porque quer o bem do outro, que consegue enxergar o outro. Eu, quando encontro essas pessoas, eu valorizo muito e me emociona ver que existe isso, né? Tem pessoas que são do bem, isso me emociona. Bom, a gente ficou emocionado de estar falando com uma pessoa do bem, uma pessoa que Vai saber, inspira. né? Eu digo, eu posso falar, tá, gente? É uma pessoa que inspira, é uma pessoa que sempre está estimulando o mercado e não tem medo dos desafios e que tem um sonho e que vai lá atrás. Então, é uma inspiração assim gigantesca você aqui dividindo coisas tão profundas com a gente. E a gente só tem que te agradecer mais uma vez e te apoiar e desejar toda a sorte do mundo nesses projetos maravilhosos que a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui acompanhando tua carreira de perto. Muito obrigada. Muito obrigado. Me desculpa por não falar espanhol. Poderia tentar, mas é péssimo, então es mejor hacer en portugués. Sí, Gracias. cómo no. Suerte. Bom, pessoal, da minha parte, eu só tenho que agradecer mais uma vez ao nosso convidado de luxo, Fernando Meirelles, e todos vocês que acompanharam a gente nessa Masterclass. Os jovens alunos que estão fazendo seu caminho no cinema, os professores e diretores que têm a grande responsabilidade de orientá-los e todos os amantes do cinema. Este encontro virtual nos permite cruzar fronteiras e estar mais próximos. O FaceUni é uma iniciativa que a cada ano foca em novos talentos, apostando no seu desenvolvimento, abrindo oportunidades e exibindo seus trabalhos. Tornar-se um vencedor FaceUni abre múltiplas portas para o crescimento pessoal e desenvolvimento profissional dos alunos, criando oportunidades de exposição local e internacional para estudantes de cinema. Os projetos vencedores podem ganhar visibilidade entre especialistas, transmissão na tela, presença em outros festivais e competições internacionais e vínculos e networking, entre tantas outras oportunidades. E também, pessoal, estudar na Escola de Artes Cinematográficas da University of Southern California é um prêmio que esperamos que marque positivamente os vencedores e vai marcar. São 4 alunos que recebem essa bolsa a cada ano. E agora sim, convido vocês a conhecer nossos 4 vencedores internacionais. Juana Lotero, da Colômbia, com Dulces Sueños. Sérgio Núñez, da Espanha, com Seré tus ojos. Esteban Garcia, US Hispanic, com Si por mí fuera. E Pedro Henrique Chaves, do Brasil, com Foguete. Parabéns a todos vocês, que sucesso! E vale lembrar que a partir do final de agosto, vocês podem concorrer à próxima edição do prêmio. Inscrevam seus curtas no site faceuni.com. A transmissão dessa Masterclass e dos eventos locais continuará a ser hospedada no site da FaceUni, faceuni.com. E você pode ver os filmes vencedores locais e internacionais na seção de filmes e ver os nomes dos vencedores nacionais e eventos locais nesta mesma seção. Eu me despeço agora. Muito obrigada a todos e nos veremos em breve.